o objetivo não é derrotar o Lula, a gente começa a ficar confuso. A gente tem direito de perguntar que direita vem aí se o Flávio vencer, porque não é mais direita. É o Ciro Nogueira, o Valdemar, o André do Prado, é o Centrão. Vocês acham que o André do Prado vota pelo impeachment do Moraes? Vocês acham que o Flávio compra essa briga? O Flávio ajudou a apagar a CPI da Lava Toga, porque estava lá com questão de rachadinha e tudo, e foi uma pedra no sapato do governo do pai. Você acha que agora, depois do que está vindo à tona, o Flávio compraria para valer a briga contra o STF se fosse presidente? Claro que não. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí! Olá, turma. Vamos fazer uma coisa aqui necessária. Chata, mas necessária. Falar dessa depuração que está acontecendo na direita. Separar o joio do trigo. Finalmente está tendo uma reação para expor quem são alguns ícones da tal direita. E isso é importante. Eu sei que está todo mundo com os nervos à flor da pele, pensando apenas em eleição, apavorado com a ideia de mais 4 anos de PT e convencido de que só o Flávio pode derrotar o Lula, então tem que apoiar o Flávio não importa o que aconteça, e qualquer coisa diferente disso é traição. Eu entendo essa postura, mas tem algo maior acontecendo que eu quero falar com vocês. Vocês devem ter visto, por exemplo, o vídeo do Lacombe ontem sobre o Alan dos Santos. 47 minutos de exposição do inferno que meu amigo Lacombe e sócio passou por 1 ano e 4 meses com esse sujeito. Não são nem 6 horas da manhã aqui, são 5h55. Eu acordei agitado por conta disso. Minha mulher diz que é o prednisone, que é o corticoide que eu tive que voltar a tomar, que agita. Mas não é só isso. Tanto que eu estou falando com calma. Eu acho que é importante ter essa conversa. Então, deixando de lado o efeito do corticoide, há uma necessidade que eu sinto, e eu tenho um bom faro para isso, acredito, há uma necessidade da gente lutar essa luta, essa guerra. O que o Lacombe mostrou ontem sobre o Alan dos Santos é muito grave. Eu já sabia de tudo isso, eu sou sócio do Lacombe há mais de 5 anos. No 4x4 nunca tivemos um único problema, porque ele é um cara muito correto, muito sério, um lorde britânico, alguém íntegro, como o próprio Alan dos Santos disse. Já o Alan dos Santos, acho que não, né? Ameaçou o próprio Max, e tem prints. É alguém bastante surtado, não é só questão de descontrolado, de falar palavrão, ou de xingar a Michelle Bolsonaro, não é só isso. Não foi uma questão apenas de estilos diferentes. Muita gente cobrava do Lacombe, inclusive lá no nosso 4x4, que ele se posicionasse, que ele estava sendo pouco transparente com os próprios assinantes, e começaram a detonar o cara. Imaginam que ele teve que aguentar de silêncio esse tempo todo, por recomendação dos seus advogados. Então, muitas coisas que acontecem nos bastidores, vocês não ficam sabendo. E é mais ou menos disso que eu queria falar aqui. Se a direita vai ser representada por figuras como o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Kim Paim, nós perdemos. O Lacombe está fazendo jornalismo sério há décadas. Ele não pode deixar a única coisa que ele tem para valer, que é o nome dele, a reputação dele, ir para o saco pensando numa eleição, porque não pode falar do Alan dos Santos, que recebeu o Eduardo Bolsonaro ontem para se explicar, entre aspas, e só se enrolou mais, e por causa da família Bolsonaro que seja. O Lacombe está nisso há muito mais tempo. Eu estou nisso há muito mais tempo. Meu primeiro livro contra o PT foi de 2005, antes do Mensalão. Eu estou nessa caminhada pela direita há quase 30 anos. Meu best-seller de Esquerda Caviar é de 2010, 2012. Muito antes do Bolsonaro sonhar em ser presidente. Eu estou nisso muito antes desses bolsonaristas, inclusive esses oportunistas que surgiram só a partir de 2018 para ter audiência, like e dinheiro, né? E eu vou continuar nisso. Por quê? Porque eu sou um cara sério.
porque absolutamente não tem nada contra mim e porque eu não tenho fundo partidário, cargo em governo e nem sou sustentado por algum tipo de mecenas. A Ana Paula Henkel, nossa outra sócia no 4x4, é uma atleta olímpica, uma pessoa disciplinada, séria. Virou uma das melhores comentaristas de política no país, entende muito de Estados Unidos, de Ronald Reagan, tem curso sobre isso. É uma pessoa da maior seriedade. E de repente, eu, Lacombe, Ana, entre tantos outros, Ludmilla, Renata Barreto, Leandro Ruschel, nós vamos sendo cancelados por uma horda, desculpa, mas não tem outra palavra, de boçais. De gente que quer cegamente ouvir aquilo que lhe agrada. Cair na ladainha, no conto do vigário. Por exemplo, dá uma visitada na página do Paulo Figueiredo. É relações públicas do Eduardo. É isso que ele virou hoje em dia. Quem nasce para isso nunca vai ser um analista sério. Quando eu estava lançando Esquerda Caviar, ele devia estar procurando um carguinho no governo do Eduardo Paes. Existe uma diferença, um abismo. Aí tem gente que fala, você está falando assim de um amigo. Eu não sou amigo do Figueiredo. Eu não sou amigo do Figueiredo. O Figueiredo nunca veio na minha casa. Não conhece a minha esposa. Nós fomos próximos lá atrás e nos afastamos por vários motivos pessoais que não vem ao caso eu trazer aqui agora. Mas eu tenho meus motivos para não confiar na índole de Paulo Figueiredo. Agora eu estou falando de outra coisa, estou falando da postura de comentarista político. Dá uma olhada no que ele escreveu agora, esses dias. Dá uma olhada. Ele está dizendo que é ejaculação precoce falar que teve dinheiro do Vorcaro no filme do Mário Frias e que afirma não teve recurso algum. Poucas horas depois, o próprio Flávio Bolsonaro desmentiu o Paulo. O comentário do Paulo teve quase 30 mil curtidas. São pessoas ávidas por acreditar em qualquer mentira. Isso não é sério. Isso não é jornalismo. Aí você desmente, você prova que o cara fica no tic-tac mentindo e as pessoas vêm dizer um monte de bobagem. Que eu estou traindo a direita, que eu tenho inveja do Paulo. Eu acho que é um pouquinho o contrário. Foi na Jovem Pan porque eu era da Jovem Pan, veio morar em Weston porque eu morava em Weston, tentou comprar a minha casa. Às vezes parece até o talentoso Ripley, né? Para quem viu o filme. Mas quem nasce para isso nunca vai ser aquilo. Aí pega o Kim Paim, um sujeito que fica elogiando o Rui Costa Pimenta do PCO, que compara o Zema ao Adélio Bispo, banalizando a tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro, entre tantas outras coisas. Como é que alguém pode levar Kim Paim a sério? Vocês entendem por que é tão necessário depurar a direita? Aí vamos falar da claque fanática dos bolsonaristas. Se fosse um ou dois, eu deixava passar. Dezenas, quiçá, mais de uma centena de bolsonaristas têm repetido que se arrependem de ter orado pela minha recuperação no câncer. O quão absurdo, maluco, vil e anticristão é isso? Quer dizer que orar por mim era condicionado a eu apoiar e jamais criticar o bolsonarismo. Isso é coisa de doido. Aí vamos falar do aspecto até mesmo pragmático, então, de derrotar o Lula. Essa é a prioridade, acho que de todo mundo. Mas nem todo mundo tem o mesmo papel. Nem todo mundo vai ser bajulador, puxa-saco de político. Relações públicas, como o Paulo Figueiredo, o Gil Diniz, o Mário Frias, que só meteu essa turma numa fria. Mas vamos lá, o objetivo principal é derrotar o Lula. Com qualquer um, né? Que possa derrotar o Lula. Então, o argumento de que o Zema não tem chance é um argumento válido, precisa ser debatido. Agora, vamos supor que o Flávio fique sem condições de continuar na corrida. Tá quase chegando lá, né? Vem um videozinho aí, ele já disse. O que mais que vem? Vocês sabem? Vocês botam a mão no fogo?
pelos irmãos, aí vamos supor que ele realmente derreta de vez, fique inviável sua candidatura. Dezenas de bolsonaristas têm vindo no meu perfil, ou a gente vê ele se manifestando por aí, dizendo que se o Flávio cair, não votam no Caiado ou no Zema de forma alguma. Eles preferem anular o voto, que é exatamente o que fez o MBL e os isentões lá atrás. Não, entre Lula e Bolsonaro eu fico neutro. E eu sempre condenei essa postura. E condenaria novamente. Porque se for Lula e Flávio, eu voto no Flávio. Mesmo expondo tudo que eles estão representando hoje em dia. Chama-se independência e foco no Brasil. Meu partido é o Brasil. Eu não tenho político de estimação. São bons slogans. Acho que era um Jair Bolsonaro que repetia isso, né? Mas eles estão dizendo que não votariam no Zema, de jeito nenhum, nem contra o Lula. Ora, o objetivo não é derrotar o Lula? A gente começa a ficar confuso. A gente tem direito de perguntar que direita vem aí se o Flávio vencer, porque não é mais direita. É o Ciro Nogueira, o Valdemar, o André do Prado, é o Centrão. Vocês acham que o André do Prado vota pelo impeachment do Moraes? Vocês acham que o Flávio compra essa briga? O Flávio ajudou a apagar a CPI da Lava Toga. Porque estava lá com questão de rachadinha e tudo, e foi uma pedra no sapato do governo do pai. Você acha que agora, depois do que está vindo à tona, o Flávio compraria para valer a briga contra o STF se fosse presidente? Claro que não. Então, pelo menos, sejam realistas. Derrotar o Lula é prioridade, é sempre algo necessário. Mas é o Centrão, não é a direita contra sistema de que nós estamos falando aqui. E uma turma representada por figuras desse tipo, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Kim Paim. Aí vocês acham que quem faz isso de forma séria há décadas quer ver o seu nome arrastado na lama e misturado a essa turma? Porque eleições passam. A sua dignidade, o seu nome, a sua reputação, isso está em jogo. Eu tenho 16 livros lançados, estou lutando por esses valores há muito tempo para ver uma turma que defende Getúlio Vargas, Putin e Dugin, é contra a privatização das estatais, é contra o Banco Central Independente. Eu estou há muito tempo nisso para ver esse pessoal falar em nome da direita. Eu devo ficar calado? Então, meus caros, finalmente está tendo reação. Lacombe é um lorde. Aguentou calado as mentiras do Alan, os questionamentos e as insinuações da própria audiência. Vocês não sabem da missa à metade. É a mesma coisa no caso do Lado Oeste, que a turma do Kim Paim fica fazendo campanha e o Paulo Figueiredo para cancelarem. Por ressentimento, inclusive. Anunciavam na Oeste, tentaram influenciar a pauta com um caminhão de dinheiro e o Jairo disse não, porque quer manter a independência. O Paulo nunca foi chamado para nada na Oeste, porque o Guzo, o Augusto Nunes, jornalistas sérios, nunca quiseram se misturar com ele. Aliás, no chat do Oeste Sem Filtro ontem, estavam atacando o Alexandre Garcia, velho gagá, porque ele ousou pedir transparência em relação ao caso do Flávio e do Vorcaro. Olha o nível de loucura. É crucial que as pessoas sérias da direita e do jornalismo independente se afastem dessa postura tóxica, fanatizada, militante partidária. E é isso que nós estamos fazendo, e é só o começo. Vamos perder alguns seguidores, faz parte do jogo. Pelo visto tinha um monte de gente que não estava seguindo por opiniões independentes, por posicionamento sério, queriam pompom. Para isso já tem os dossiês da Austrália, o Paulo Figueiredo Show, que acusa o Nicolas Ferreira de ser do sistema e de ser ególatra. O Paulo acusando alguém
de ser ególatra. Para isso já tem essas porcarias. A timeline que restou. Nós vamos continuar fazendo aquilo que a gente faz há 30 anos. Análise independente e séria. Eu conto com vocês, o público qualificado que nós temos e que entende a importância desse vídeo, do vídeo do Lacombe e dessa separação, dessa depuração na direita que não tem nada a ver com picuinha ou ego. Nada. Tem a ver com coisa muito séria para quem sabe o que acontece nos bastidores. Obrigado. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o Vorcaro vai delatar, vai falar, vai abrir o bico com relação aos ministros do STF, com relação a alguém lá do STF, ou ele vai ficar pianinho e vai se referir somente aos parlamentares do Congresso Nacional, senadores, deputados, vai falar sobre membros do executivo do governo Lula ou do próprio Lula, tem alguma coisa para falar referente a, sei lá, ministros do governo Lula. Essa colaboração premiada ou a famosa delação do Vorcaro vai cair como uma bomba na República, não tenha dúvida disso, principalmente se ele abrir o bico referente aos ministros do STF. O STF está passando por um momento muito delicado no sentido de que a instituição, a credibilidade da instituição está em jogo. E o Vorcaro vai ser o cara que vai, me parece, colocar aí a par de cal nessa situação toda, quando se refere ao STF e também ao destino da República, né? A CNN está publicando aí. A CNN está publicando. A manchete da CNN diz que a comunicação entre Moraes e BC, que é o Banco Central, né, entra no radar da delação do Vorcaro. Não se sabe se vai acontecer ou não, porque as especulações que se tem em torno dessa questão da delação ou da colaboração premiada do Vorcaro é que ele vai isentar lá os ministros do STF. Mas de toda forma a CNN está falando aqui que o Vorcaro pode delatar sim os ministros, principalmente aí o Moraes, né, o Alexandre de Moraes. A colaboração do ex-banqueiro deve abordar se houve reuniões entre Moraes e o presidente do BC, do Banco Central, né, sobre a liquidação da instituição financeira, ou seja, o Banco Master. Moraes se reuniu ou não se reuniu com o presidente do Banco Central para falar sobre a liquidação do Banco Master, que é do Vorcaro? Era, né? Que agora o Banco Master quebrou, nem existe mais o banco. Então, fica aí a grande pergunta, a pergunta que não quer calar. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. E até breve.